Olá, sejam muito bem-vindos ao Visão RS, hoje com o Juvir Costela, secretário de Logística e Transporte do Rio Grande do Sul. Secretário, seja muito bem-vindo. Que alegria mais uma vez estar contigo, Arthur. Visão RS aqui no Jovem Pan, onde a gente possa conversar um pouquinho sobre o estado do Rio Grande do Sul, na verdade, o que tivemos, o que estamos enfrentando e não tenho dúvida nenhuma do que teremos ainda pela frente. Pois é, eu vou começar já usando uma frase que eu ouvi muito e acho que condiz muito com a sua pasta, mas a gente tem que entender e a gente está aqui para explicar para as pessoas justamente cada passo disso, que é que não existe uma reconstrução sem logística. Nós precisamos de logística para o Rio Grande do Sul. Está na sua pasta diversas estradas, mas nós temos as estradas municipais, as estradas estaduais e também as estradas federais. Como é que a gente pode ter uma visão de tudo isso depois dos acontecidos? Olha, Arthur, veja bem, nós tivemos no estado do Rio Grande do Sul, praticamente aí há 45, 50 dias, né, desse caos que afetou o estado do Rio Grande do Sul, lá no final do mês de abril, enfrentamos todo o mês de maio, estamos em junho e ainda com muita chuva. E aí foi importante que se diga que disso tudo nós tivemos mais de 400 pontos afetados no estado do Rio Grande do Sul. Para que tenhamos uma ideia, mais de 8 mil quilômetros de rodovias estaduais, mais de 5 mil quilômetros de rodovias federais, totalizando mais de 13 mil quilômetros de rodovias que foram afetadas pelas inundações. Foram 10 pontes totalmente danificadas e levadas pelas enxurradas. E, aliás, Arthur, tu conhece uma muito bem, né? A ponte Arroio do Meio Lajeado. Uma ponte aí com 130 metros de comprimento, que foram levadas, como as outras que tu conhece no estado, mas ali na região do Vale, né, tivemos muitos danos nas rodovias, em pontes, mas então agora é um momento de resiliência, de reconstrução. Este é o momento. E é exatamente o que nós passamos, então, a enfrentar após estudos, né, do IPH, por intermédio da Universidade Federal, onde aponta, né, pontos críticos que nós vamos ter que, sim, como estamos fazendo nas pontes, nenhuma delas, algumas já licitadas, nenhuma delas será reconstruída ao mesmo nível do que a gente chama de cota. Por quê? Se o nível elevou do Taquari, por exemplo, 28, 30 metros, eu não poderei colocar uma ponte ao mesmo nível da cota, de cheia. Terei que levar, no mínimo, 1,50 m, 2 metros acima. Algumas serão a 4, 5 metros acima, para que a gente possa ter essa resiliência, né, climática e evitar, tomara a Deus, que por centenários não tenhamos novamente enchentes, mas sabemos também que o clima, essa mudança climática, quer me parecer que ela veio meio que para ficar, não talvez nos níveis que tivemos, mas certamente as chuvas estão demonstrando isso. Pois é, se fala muito, né, que teremos uma seca daqui para frente, nós teremos novas chuvas, mas o que a gente sabe é que não temos certeza nenhuma. Essa é a única certeza que não há certeza. Verdade. Perdão da redundância, mas é uma realidade, né? Nós havíamos falado que nós teríamos um domingo extremamente chuvoso, nós tivemos temporais no fim da noite, que já trouxe mais transtornos, né? Nós temos, então, vários fenômenos climáticos em um curto período de tempo que trazem muitos mais transtornos. Isso não é culpa, digamos, não tem um culpado disso, né? Essa é a questão do meio ambiente, todos somos. Então, a questão é agora, tem-se um estudo de quantas são as pontes e quanto tempo se prevê para resolver isso? Porque a gente sabe que tem ainda problemas de 2023, que já começaram a ser resolvidos, e o que a gente também precisa entender é que nada é da noite para o dia, né? Infelizmente, não tem como ter uma ponte. Eu gostaria muito que colocassem pontes lá amanhã já, mas a gente entende que não é assim. São diferentes situações, né, Arthur? Veja bem, nós tivemos pontes recolocadas. Nova Roma é um exemplo disso, onde reconstruiu lá com a comunidade, com empresários, uma ponte férrea de ferro, né, que foi recolocada em cima de pilares existentes, né, em 138 dias a ponte, praticamente 4 meses, um pouco mais de 4 meses, ou 4 meses, desde o início, né, desde o estudo, iniciando a obra e a reconstrução. Mas, veja bem, é diferente quando uma inundação leva tudo, ou seja, leva seus pilares, leva a ponte, e é diferente quando vai se reconstruir uma ponte que era de mão única para uma ponte dupla, o que a gente chama de mono para dupla. O que é uma ponte mono? Quando só passa um carro, só numa ida, só num sentido. O que é uma ponte dupla? Vai e vem com acostamento para pedestres. Sim. E também para ciclistas. E é exatamente o que nós estamos fazendo. E a ponte, por exemplo, pega como exemplo, de novo, Arroio do Meio Lajeado. É uma ponte que ela passa a ter 150 metros, 10,70 metros de largura,
uma ponte dupla com acostamento de uma das laterais para ciclista e pedestre. Mas é importante que se diga que neste período há todo um estudo de fundação, porque assim, qual é o nível que vamos ter que fazer o estaqueamento, por exemplo, da ponte, os pilares da ponte. Quanto nós temos de lodo, de lama, a que nível nós vamos ter que colocar para que possamos chegar ao solo que a gente chama de rocha. Sim, que não vai ter problema de ruir. Exatamente isso. Então, este é o momento do que nós chamamos, fizemos os anteprojetos, já o total delas, para responder o inicial, são 10 pontes que nós perdemos no estado do Rio Grande do Sul. Mas essas pontes representam estaduais, isso tem mais a questão federal. Tem as federais e as municipais, sim, que os municípios perderam. Sim. Né? Então, assim, nós temos muitas pontes. No todo, nós tivemos mais de 600 pontes danificadas no estado do Rio Grande do Sul, incluindo as federais e as municipais, que foram pontilhões, galerias. Então, assim, foram muitos os danos no estado do Rio Grande do Sul. Óbvio que eu gostaria de fazer as pontes, e eu digo ao governador Eduardo Leite, ao vice-governador Gabriel, que ninguém mais do que eu quer fazer ponte e estrada. Por quê? Cabe a minha responsabilidade como secretário de Logística e Transportes devolver à sociedade gaúcha o que a gente chama de restabelecimento, ou seja, a rodovia voltar a ter uma condição de tráfego, no mínimo parcial, se não total. Algumas totais, algumas ainda parciais, porque nós não temos as pontes. Então, esta questão das pontes nós iniciamos. Nós temos já delas 8 dessas pontes, já o que a gente chama de anteprojetos. Custo estimativo, já 6 em processo de licitação, 2 praticamente já com a conclusão, início de obra. Arroio do Meio, por exemplo, a empresa vencedora já está fazendo lá o que a gente chama de estudo, exatamente para se ter um estudo de que profundidade, de que tipo de batistaca vai acontecer, e esta é uma obra de resiliência. E, além disto, é uma das obras que nós elencamos, além de prioritária, com um enorme desafio, com muito otimismo, para que até final deste ano nós possamos ter a ponte Arroio do Meio Lajeado. Os engenheiros e muitos dizem, mas como vocês vão conseguir reconstruir uma ponte de 150 metros de comprimento por 10,70, elevando da cota de cheia 5 metros acima? Porque fica imaginando, quanto mais tu aumenta o comprimento da ponte, né? Sim. Porque para que ela não fique uma ponte, digamos assim... Um quebra-mola. Obrigado, Arthur, um quebra-mola. Então, assim, quanto maior a ruptura que nós tivemos no rio ou no Taquari, qualquer um que teve, ou com as encostas, o sedimento que nós perdemos, ela vai se alongando para que a gente tenha as cabeceiras, né? O encontro da ponte com a rodovia. E lá, por exemplo, temos a 130, 129, 431 e tantas outras que nós perdemos. Então, é fundamental agora este anteprojeto e processo de licitação. E é exatamente o que nós estamos fazendo. Agora, é importante se dizer que a maioria das pontes, elas levam, em média, entre anteprojeto, projeto executivo, porque a empresa vencedora é a que vai contratar o projeto executivo, vai fazer o estudo e vai construir a ponte. Por isso, a resiliência e por isso que a gente chama em edital eletrônico. O que levava 3 meses, nós estamos levando 15, 20 dias para fazer. Com equipe técnica, com parcerias, temos o secretário de reconstrução, que é junto conosco, né? E outros secretários envolvidos, como planejamento, fazenda, enfim, é uma equipe junto com o DAER para que a gente dê esta agilidade. O tempo, em média, de uma ponte dessa, ela leva de 12 a 16 meses. Então, este é o tempo médio. Nós queremos encurtar no máximo possível, exatamente porque isso liga a região. É uma questão de região. É uma questão de urgência, né? Mas esse adiantamento não vai atrapalhar na qualidade do serviço. De forma nenhuma. Não. Há um processo todo de fiscalização, né, de contratação. São empresas que são, além de... Elas têm que, quando participar do edital eletrônico, elas têm que comprovar a capacidade de execução e quantas já fizeram. Não há como tu pegar uma empresa, por exemplo, fazer uma ponte, mas eu nunca fiz ponte. Sim. Não vai fazer ponte. Certo. Então ela tem todo um regramento técnico, análise de documentação, comprovação e garantia de obra. Tá, e esse adiantamento no período não eleva valores? Não eleva valores. É exatamente o que a gente trabalhou muito. Não vai ter um aditivo assim, por exemplo, parou a ponte, dá um aditivo de dinheiro para continuar. Não, o que pode levar, e isso tudo sobre estudo técnico, vamos imaginar que nós tenhamos durante um período, e tomara a Deus que não muito chuvoso,
Bom, o que pode acontecer é algum dano na estrutura que a empresa possa estar executando. Imagina, Arthur, a empresa ter feito já algum tipo de obra no leito do rio, tenhamos uma inundação e a inundação leva, e volto a dizer, tomara a Deus que não aconteça, leva tudo que a empresa fez, ela vai ter que refazer. Bom, nesses casos, é um estudo técnico, né? Ela faz o pedido e aí que às vezes acontecem reequilíbrios, mas pelo dano, digamos que o meio ambiente ou algo imprevisto passe a acontecer. Por exemplo, foi entendido que caberia aquele peso naquele determinado lugar, mas pela erosão ou qualquer outro tema. Perfeito. Isso. O Rio Grande do Sul ele precisa muito dessa ajuda, né? E aí nós entendemos que tem que vir investimentos. E agora nós vamos num outro patamar. Os municípios têm o seu dinheiro, que é oriundo do governo do estado e algumas coisas do governo federal. O estado depende também daquele imposto recolhido pelos municípios, mas depende de muito dinheiro federal. O próprio Sebastião Mello aqui de Porto Alegre afirmou na semana passada que precisa de dinheiro do governo federal para reconstruir Porto Alegre. O senhor, estando como secretário aqui do Rio Grande do Sul, tem essa ligação direta com o governador Eduardo Leite, como é que o senhor está entendendo eu posso dizer que assim, até uma corrida eleitoral, né? A inclusão agora do Pimenta como secretário, como é que o senhor está entendendo todo esse processo? Bom, Arthur, primeiro assim, que é fundamental a participação do governo federal no que a gente tange quando fala de recurso, para que o Estado se reconstrua. E nós não perdemos apenas estradas e pontes. As pessoas perderam suas casas. Infelizmente, perdemos muitas vidas e essas nós não vamos recuperar. Agora, há o que se diga. O empresário, e muitos empresários, perderam tudo que tinham. Né? Perderam seu maquinário, perderam a empresa, as pessoas perderam o emprego e, como eu disse, perderam casas, o Estado perdeu pós-saúde, os hospitais foram danificados, as escolas foram danificadas, as estradas foram danificadas. Então, o Estado, veja bem, Arthur, de 497 municípios, 477 foram afetados. 78. 477. 7? 477 municípios foram afetados. 95 estão em calamidade. Faltou 20 para fechar o estado todo. 95 estão em calamidade, 323 estão em emergência e 59 estão diretamente afetados de uma forma ou de outra. Então, totalizando 477. Então, de 497, 477, se tu somar 95, 323 com 95, 323 com 95, ou 59, porque são 95 em estado de calamidade, volto a dizer. 323 foram afetados diretamente, que são os emergências. E mais 59 vai dar 477. Então, veja bem, se nós tivemos 497 municípios, 477 afetados, tu diria bem como tu disse, faltou 20 para os 497. Mas esses também foram. Como assim? Sim, porque o município vizinho foi afetado. Eu perdi a ponte que ligava a minha cidade e a cidade vizinha. Eu não tenho estrada. Ali, vamos lá, o Vale Taquari, nós tivemos uma erosão, Arthur, na 129, no quilômetro 88, entre Mussum e Vespasiano, com um buraco de base de 62, com 100 de comprimento por 16 de largura. Se tu pegar o Beira Rio ou a Arena do Grêmio, tu bota dentro do buraco. Qualquer um dos dois campos, qualquer um dos estados. Para a pessoa que está nos ouvindo nesta manhã, ou neste dia, possam entender o buraco que nós tivemos na erosão da 129 entre Mussum e Vespasiano. Se pegar o estádio Beira Rio, tu coloca ele dentro do buraco. Ah, não, mas eu vou botar arena. Cabe dentro do buraco. O tamanho da erosão que nós tivemos ali na 129 é um dos exemplos que nós tivemos. Para deixar mais lúdico ainda para quem está nos assistindo, é um ponto que ele por exemplo, quem vem de Guaporé, Serafina Corrêa, quem vem por Bento Gonçalves, para aquela região de cima, né? Já que a ponte de Bento também ainda não está pronta, essa ponte de Santa Bárbara e tudo mais. Então, é um ponto de ligação que tem inúmeras empresas aí. É um escoamento gigantesco, joias, calçados, madeira. Então, precisa disso. Então, eu imagino o ponto que nós temos, né? Verdade, Arthur, mas eu quero voltar daí no que tu estava comentando, que eu acabei fazendo aqui uma colocação, né? E gostaria de falar sobre o recurso. Eu acabei fazendo essa colocação para voltar ao governo federal. E por que então isto? Mais do que nunca, e numa luta muito forte, num trabalho incansável da Procuradoria-Geral do Estado, com o governador, com a equipe de governo,
conseguimos, junto ao governo federal, o que nós chamamos de MP, medida provisória, fazendo o quê? Fazendo uma redução no tempo para licitar uma obra no estado do Rio Grande do Sul, que ao invés de ser por SELIC, setor de licitações, é um edital eletrônico, ou seja, abre um edital de 3 dias úteis para as empresas apresentarem uma proposta de uma determinada obra. Sim. Então, nós diminuímos o prazo, mas para isso nós precisamos de recurso. Aí, o estado do Rio Grande do Sul vai deixar de pagar uma dívida aproximadamente de 10 bilhões de reais por 3 anos, mas foi jogada lá para o fim da conta, ou seja, nós vamos ter que pagar essa conta. Com certeza. Mas o problema, Arthur, é que esses 10 bilhões de reais não estão na conta. Nós vamos ter que arrecadar esse dinheiro para reestabelecer o nosso Rio Grande do Sul. Tá aí as percas que nós tivemos. Como nós vamos fazer? O cara que perdeu, o cidadão, o agricultor, o empresário, seja ele quem for, o Arthur que perdeu o ente querido, na sua casa, o seu familiar, como nós vamos reconstruir se o Estado não tem esse recurso? Então, o que o governo federal tem que fazer, eu tenho dito, é disponibilizar mais recursos para o Estado. É disponibilizar verdadeiramente o recurso, o dinheiro. E não o Estado ter que sair atrás e ainda buscar recursos para tentar se reconstruir. O deputado Marcelo Crivella, é deputado carioca agora, foi senador do Rio de Janeiro, foi prefeito da cidade maravilhosa, e ele esteve aqui no nosso programa e ele falou um ponto importante. Ele dizia que se nós pegássemos 5% da reserva do dinheiro que o Brasil tem, que é de 400 bilhões. 5%, seria 100 milhões, nós poderíamos quase que resolver o problema aqui. E ele também garante que os deputados ajudariam, né? O Senado ajudaria ao Lula não sofrer um impeachment nesse ponto. Seria essa uma solução para o dinheiro vir? Eu não tenho dúvida nenhuma que essa é mais uma solução. Agora Tem outras? Não tenho dúvida nenhuma que nós temos outros. O estado do Rio Grande do Sul é um dos estados que mais contribui com o Brasil, em todos os sentidos. Nós mandamos para lá 100 e recebemos de volta praticamente 20, 30. Isso é muito errado, né? Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Agora é o momento do Brasil ajudar o estado do Rio Grande do Sul, porque quem vai pagar este preço, se assim posso dizer, não é só apenas o gaúcho aqui. O gaúcho, ele é resiliente, o gaúcho é um povo trabalhador, e nós vamos reconstruir o estado do Rio Grande do Sul. Agora, a pergunta que fica é o tempo que nós vamos. A solidariedade de todos, e fora do país, e fora do mundo. O mundo, aliás, está olhando para o estado do Rio Grande do Sul e para o Brasil. Mas isso ainda, o governo federal, e aqui não é uma crítica, em absoluto, nós não estamos fazendo disputa eleitoral ou partidária. Esta é a realidade. O Estado necessita se reconstruir. Se o governo federal não dispuser de mais recursos, nós poderemos levar 5, 10 anos para reconstruir o Estado. O senhor tem Vamos ideia pegar de quanto outros tempo? Países que tiveram... Ou os Estados Unidos, né? Exato. Estados Unidos, né? Que é mais organizado. Exatamente isso. E aí, como nós vamos fazer para reconstruir 8.000 quilômetros de rodovia no Estado? É muita coisa. E nem estou falando das 10 pontes, só na questão das estradas. E o que o Estado não vai conseguir produzir esse ano, a perda que nós teremos em todos os setores, na agricultura, no agro. Porque nós temos uma perda assim, vamos dar um exemplo, lá em Marques de Souza nós temos as aves, né? Exato. Setor aviário. Em Estrela nós temos o setor leiteiro, que foi bem atingido. Suinicultura. Por exemplo, suinicultura, Encantado, região aí. Aí nós temos aqui na região de Guaíba, o arroz. O arroz. O arroz que é E aliás, queriam comprar arroz ainda. E vão comprar. Não. Não, já vai mudar, eu tô aqui, aberto aqui. Eu ainda continuo não acreditando que vão comprar. Pois então. Pega esse dinheiro e manda para o Rio Grande do Sul. Não resolve o nosso problema? Ajuda a resolver, né? Ajuda a resolver. Não, mas ajuda. É o pouco que vem, mas que ele tem uma continuidade. Nós não queremos que coloque na conta, e tomara que eu fosse, 10 bilhões de reais. Ah, tá aqui, tem 10 bilhões na conta, comecem. Até porque também para reconstruir uma estrada, por exemplo, ou restabelecer uma ponte, nós podemos levar 6 meses, 1 ano. Então precisa desse dinheiro durante um período de 1 ano. Sim. Poderia nos dar, por exemplo, esse recurso. Nós vamos disponibilizar mais 10 bi e nós vamos dar 1 bi a mais para o estado do Rio Grande do Sul. Este é o momento. As pessoas, é isso que nós temos que fazer, o Brasil entender. E aí isto vale, porque nós temos tido solidariedade de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Goiânia, Minas, e vou botando todos os estados aqui. Mas essa solidariedade foi exatamente
para enfrentamento do que nós tivemos com alimentos, com águas, agasalhos. Só que agora, o Estado, para se reconstruir, nós precisamos de recursos. Dinheiro. Recursos, é exatamente. Dinheiro, porque não é o que nós perdemos, é ainda o que o Estado vai deixar de arrecadar. Nós estamos tendo mensalmente uma queda na arrecadação. Por quê? Porque o empresário não tem mais empresa, porque a agricultura ele não colheu, porque o cidadão que tinha aviários ele perdeu, todo mundo perdeu. E é importante que se diga isso. Então, é importante que o Brasil, o governo federal, o Congresso Nacional olhe para o Estado do Rio Grande do Sul de uma forma diferente. Nós tivemos aqui um caos jamais visto, muito maior do que a enchente de 41, Arthur. Sim. Muito maior. Um impacto maior que Brumadinho. Muito maior. Então, assim, e nem falo de tantas outras questões que nós ainda vamos ter. E algo, Arthur, que é muito importante nós lembrar. Nós tivemos o período do Covid. Certo. Nós ficamos praticamente 2 anos. Diziam para nós, acertadamente, na minha avaliação, olha, evite sair de casa, se necessário, use máscara, mas o comércio estava lá, mesmo que muitos fechados, ele estava lá. Eu estava com o meu emprego, mesmo que em casa, mesmo que trabalhando por home office. Agora, a empresa não está mais lá, eu perdi meu emprego, eu perdi a minha casa, eu perdi tudo. É diferente do Covid. Então, não pode o governo federal olhar como se nós tivéssemos enfrentado como se fosse um Covid. Não, isso não foi um Covid. Isso foi um caos que devastou o Estado do Rio Grande do Sul. Devastou em todos os setores. Então, este olhar, ele tem que ser um olhar de reconstrução. E não pode ser apenas, não vai faltar dinheiro. Tá, então, mas cadê o dinheiro? Exato. Aí que vem a pergunta. E aqui não é crítica. Não, é uma... Da onde? Quando o dinheiro? Secretário, é que a questão não é só ser crítica, né? A questão é falar a verdade. Temos aí hoje o BNDES, nós temos aí hoje o Pronamp, que está ajudando muito, mas muitos empresários estão reclamando, né, que não conseguem pegar esse dinheiro. E aí vamos elencar alguns motivos. Ou ele acabou estando com o nome sujo, e pode acontecer, por quê? Porque não pagou suas contas, 2 meses trabalhando, tem um negócio fora, ele não tem mais o patrimônio, ele perdeu. E aí faz ele perdeu a casa, perdeu a empresa. E aí faz como? Aí, então, ou se não consegue comprovar alguma coisa, ou já tem outras contas, ou vem mais um monte de empecilhos. E também nós temos as empresas que estão pegando que não foram atingidas. Sim. É verdade, Arthur. Veja bem, tu levanta algo também, né, que é fundamental. O cidadão, o empresário, tinha uma empresa, não importa o tamanho, ele podia ter um emprego, ou 100 ou 1000. Mas ele foi atingido. E aí, quanto o senhor tem de patrimônio? Não tenho nada. Minha empresa foi devastada. O que eu tenho está aqui. Eu preciso reconstruir. É verdade. Mas o que tem que olhar para este empresário, seja ele pequeno, médio ou grande, é o anterior, o passado dele, vamos dizer assim. Até antes deste caos no Estado. O ano passado dele, como foi? Exatamente. Como foi o balanço dele em 23, 22, 21, imaginando que a empresa tem aí 1, 2, 3, 4 ou 10 anos. Não, foi. Então, por que ele não vai ser? Ele precisa se reerguer. E que se ele esperar, e se nós esperarmos para se reerguer, somente com a sua capacidade, nós vamos ter um índice de desemprego muito grande no Estado do Rio Grande do Sul. E o Estado do Rio Grande do Sul não quer viver de esmola. Nós vamos te ajudar com mais... Não. O Estado não é acostumado a isso. Não, e nós não somos acostumados e não precisamos disso. O que nós queremos é um direito que é nosso do Estado do Rio Grande do Sul. E o que eu acho... É o que nós pagamos, o que nós ajudamos em todos os setores e que agora eles possam olhar para o Estado do Rio Grande do Sul nesse sentido. Porque o que nós vamos deixar de produzir aqui não vai ser só prejuízo para o Estado. O que nós exportava, e isso no agro, pode ser em qualquer setor, na soja, no arroz, no milho, no feijão, não importa. O que nós exportávamos para fora também vai faltar para outros estados e outros países. Suinicultura, avicultura, e pode pegar em todos os setores. O metal mecânico e tantos outros setores que nós fomos afetados. E nem vou falar do turismo. E o turismo? E aí? E os nossos aeroportos? E o aeroporto Salgado Filho? E os nossos aeroportos? Sabe que... O governador anunciou agora, esses dias atrás, 14 milhões de reais para exatamente fazer o quê? A recuperação da pista
do aeroporto de Caxias do Sul. Hugo Cantergiani. Exato, quer dizer... Mas aí que assim, que daí é um papo para um outro episódio que eu ainda quero fazer, assim, com as pessoas que estiveram lá naquela época e não resolveram o problema, né? Caxias do Sul tem um grande projeto do Vila Oliva, é um aeroporto internacional, que teve ali Gramado, Canela, interessado, Caxias do Sul, e, enfim, se perdeu naquela época, não fizeram o que tinha que ser feito, é uma realidade, e não seguiu, não avançou essa negociação do Vila Oliva, né? Mas aí agora nós temos o Salgado Filho, que a gente fala que ele vai reabrir agora em 15 de julho, se não estiver enganado, segunda quinzena de julho, para embarques e desembarques, que eu acho que, sinceramente, não resolve nada. Você vai ter que entrar num ônibus aqui até Canoas. Não vai resolver nada. É para check-in. É, para check-in. Chegada e saída. Não resolve nada. Mas a gente precisa, urgente, do aeroporto. Verdade, Arthur. Como os portos também foram atingidos, nós né? aumentamos a capacidade dos nossos aeroportos. A gente pega como exemplo aí Santo Ângelo, Passo Fundo. Sim, que receberam mais. E volto só um pouquinho antes ao aeroporto de Caxias. O aeroporto de Caxias, na verdade, ele já está com recursos, parte, claro, do recurso. O aeroporto de Caxias ele precisa de mais de 400 milhões de reais para a sua conclusão. Agora também será, sim, um grande aeroporto, não apenas para voos comerciais, sim, como também para carga, descarga, enfim. O Estado do Rio Grande do Sul já está com o que nós chamamos de VTA, né, que é o Estudo de Viabilidade Técnico-Econômica e Ambiental sobre os acessos, inclusive a ponte que se desloca de Caxias para Gramado, as duas rodovias. O Estado que está fazendo esse estudo já está com o DAIR e a contratação desses estudos. Então, estamos avançando. O governo federal também numa parceria e que se dispunha a colocar esse recurso, mas, como eu te disse, esperamos que isso aconteça, né, que tenhamos esses recursos para o aeroporto, não apenas pela importância do aeroporto para Caxias região, mas para o Estado, porque passará a ser o segundo maior aeroporto, ou seja, ele será também, vou chamar assim, um aeroporto internacional. Não, Caxias. Então, assim, outro padrão para o Rio Grande do Sul. É um outro padrão para o Estado do Rio Grande do Sul. Agora, é verdade por quê? Porque nós sabemos que os aeroportos têm essa questão climática que sofre um pouquinho, que a gente chama quando nevoeiro, não tem condição de pôr. Né? Exatamente isso. E é o que nós estamos fazendo agora com os nossos. Inclusive, há um estudo já no aeroporto de Capão. Há um estudo especial também no aeroporto de Torres, que é uma pista com mais de 1.600 metros de comprimento. Que seria perfeito. Que seria perfeito. Então, assim, nós temos outros aeroportos também que estão sobre esse estudo, como o governo federal esteve visitando, inclusive o aeroporto de Vacaria, que é uma bela pista também que pode se aproveitar no estado do Rio Grande do Sul, e muitos outros que nós temos, como fortalecendo lá o aeroporto, a questão de Pelotas, com o aeroporto de Santa Maria. Então, é fundamental. Tivemos há poucos dias a inundação na pista da base de Canoas. Então, veja bem, os cuidados que nós vamos ter que passar a ter. E por que a gente volta, então, nesta condição, quando a gente fala de aeroportos, quando fala da necessidade, que não basta apenas os aeroportos. Nós temos que intensificar também em outros setores. E nós falamos agora, além dos aeroportos, né, dessa questão de como fazer. Tu levantou essa questão da pista lá do aeroporto de Caxias, tu levanta a questão do aeroporto Salgado Filho. Vamos lá. Ah, mas é para check-in. A pista Salgado Filho, com 2.500 metros, né, mais de 2.500 metros, é importante que se diga que o governo federal precisa, e aqui é muito pessoal, e percebe-se que técnica também já levantada, inclusive, pela empresa que hoje, porque ela tem uma concessão, o aeroporto não está privatizado. É uma concessão. É uma concessão. Então, é importante que se diga, porque o que ela alega? Que lá atrás, no Covid, se criou um fundo e tal, e ela tem um recurso de aproximadamente 290 milhões lá depositado. E ela quer que libere esse recurso, para que ela pegue esse recurso e invista no aeroporto. Porque tu imagina, Arthur, se nós não tivermos a estrutura física do aeroporto Salgado Filho pronto, depois que fizerem a análise da pista, porque o essencial agora é a pista. Como está a situação da pista? Como está? Porque ela é uma pista que ela é toda, digamos assim, chipada. Ou seja, para saber a que nível foi atingido a subbase, a base da pista. Tu olha assim, pode imaginar, não, mas olha ali, o asfalto está perfeito. Mas não é assim, né? Não é assim. Teve parte que nível foi do asfalto, né? Exatamente. A que nível foi afetado? Porque ali nós vamos ter Boeing, cargueiros, que vão pousar numa pista e a segurança do passageiro, Arthur, a segurança do passageiro, ela é essencial. Tu imagina, vai pousar um avião com 200, 300... Com quantos passageiros? Então, isso é essencial. Por isso que vem se dizendo, e todos,
em todos os sentidos. A OAB, inclusive, fez uma audiência pública esses dias, eu estava lá, exatamente com a intenção de quê? De que primeiro é a pista. Agora imagine se alguém disser assim, não, nós podemos já usar 1.500 metros da pista, porque só foi 1.000 afetado. E aí nós não temos o aeroporto Salgado Filho ainda com a estrutura para receber os voos. Então é essencial que, paralelo ao estudo, que aparentemente vai levar mais 40 dias, ou próximo disso, para que se tenha o estudo de sondagem da pista. Era 45 a partir do dia 1º deste mês, né? De junho. Então ainda temos aí 20, dias. Quase 30 dias pela frente. Mas nesses 30 dias pela frente, nós temos que aproveitar exatamente o que eles estão fazendo, que é recuperar o quê? O aeroporto. Deixar o aeroporto em condições de funcionabilidade. É fundamental. Com certeza, mas quando eu digo que não vai resolver nada, eu quero dizer o seguinte, e é um medo agora também na questão pessoal, é que o nosso estado fique esquecido em muitos pontos. E aí eu falo como alguém que está no município, que é o caso de Mussum, como o município de Santa Teresa, que sofreu muito, Roca Salles, como o Guaí, Eldorado do Sul. Parou-se de falar de Eldorado do Sul um pouco. Né? Eu entendo que o meu medo é esse, que os municípios comecem a ficar esquecidos. Nós não podemos deixar isso acontecer. Nós, Arthur. É uma obrigação nossa. A Jovem Pan aqui, vocês, o Arthur, o secretário Costela, o deputado, a sociedade, não pode deixar, não que não tenhamos que lembrar de todas as cidades. Aliás, devemos lembrar de todos. Eu sempre digo, nós temos 10, 11 mil quilômetros de rodovias e nós temos que lembrar de todas. Agora, não posso esquecer que caíram 10 pontes. Eu não posso esquecer que nós tivemos rodovias totalmente interditadas, interrompidas, né? Porque ou teve uma erosão ou deslizamento. Moronou e tal. Sabemos que tem rodovias com buracos? Tem. Agora, eu tenho uma rodovia com buraco e eu tenho uma rodovia que a pessoa não consegue chegar na cidade. Eu não consigo levar alimento, combustível, ou não consegui, agora a gente consegue. Todas elas estão liberadas, exceto aquelas que caíram as pontes. Todas elas estão liberadas, não há uma rodovia estadual no estado do Rio Grande do Sul que esteja bloqueado, a não ser aquelas que as pontes caíram e que já estão com anteprojetos, que já estão quase em fase, algumas delas, de processo de licitação para contratação RCI, que é regime de contratação integrada, que a empresa faz o projeto da ponte e executa a ponte, já com valores definidos, chegando aí na casa de 76 milhões aproximadamente. Esse dinheiro vem de onde? O governo federal já se dispôs a nos ajudar nestas pontes praticamente com a totalidade. Eu acho uma grande ajuda também para o Estado. Vai ver. É verdade. Eu acredito. Eu não vou desacreditar nunca que virá. Até o dia que alguém diga não vou dar. Exatamente. É fundamental. Agora sim também, né, Arthur? É verdade que não tem como nós licitarmos e termos isso tudo pronto para iniciar a obra e o dinheiro não veio. E não veio. Uma semana, 10 dias, não veio, como diz o governador. Vamos fazer a obra. Entendeu? O governador Eduardo tem dito, com recurso federal ou não, tá, mas da onde, Costela? Bom, de algum lugar vai ter que tirar para nós fazer as pontes. Então é isso que a gente não quer, é deixar de empregar na educação, na saúde, na segurança, no bem-estar social, nas estradas. São segmentos que são fundamentais para a reconstrução do Estado. Secretário, que avaliação tu faz do governo atual no Rio Grande do Sul, do governador Eduardo Leite, em meio a tudo isso? Olha... E de novo, eu sei que é da sua base, digamos, do governo, né? Mas você é base do governo também, mas eu preciso também ressaltar de novo essa questão dessa politicagem que acontece agora com a chegada então da nomeação do Pimenta. Eu vou tirar, se tu me permite, essa questão da politicagem, né? E eu respeito muito isso, que tu diz tem, digamos assim, não sei se a expressão, mas eu te diria assim, é um momento... E espero que o governo federal, me parece que tenha essa consciência. Ele precisa ter, né? Isso, me parece que tem, e acredito que tenha. Né? Até porque os ministros, além de estarem praticamente diariamente aqui no estado do Rio Grande do Sul, estiveram por muitas vezes. Isso vale para muitos ministros, que não me cabe aqui, até por não caber aí daqui a pouquinho, ou de cair no esquecimento algum que não esteve. Mas o presidente, por exemplo, já esteve aqui por 2, 3 vezes. O vice-presidente já esteve. Então, é sabido e notório que eles não só viram, como presenciaram o caos que o Estado do Rio Grande do Sul está enfrentando. Eles viram o problema de verdade. Eles viram o problema, eles estiveram lá, né, no problema. Então,
Não há como se dizer, não, eu achei que era, eu não tinha essa dimensão. Não, tu esteve lá e tu viu. É que nem alguém perguntar para mim, como secretário de Logística e Transportes, as estradas. Não, eu estive e vi as estradas. Sim, o senhor e acompanhou, acompanho as estradas. Estou acompanhando as estradas. E sei que nós temos muitos problemas nas estradas. Agora, eu gostaria de fazer os 8.000 quilômetros, começar hoje e terminar amanhã. Humanamente possível. Agora, nós elencamos o que nós chamamos 30, que é o bloco anunciado pelo governador, que são 30 pontos focais essenciais, porque são regiões que ligam região a região. E as outras nós estamos fazendo dentro de um cronograma que a gente chama de recuperação e tapa-buraco. Por quê? Porque eu preciso reconstruir uma ponte, eu preciso recolocar a estrada novamente interligando região, porque por lá passa a produção, a ambulância, o cidadão, o comércio, passa o turismo, tudo, né? Enfim, passa tudo. E tu me pede avaliação. Olha, o governador Eduardo e o vice-governador Gabriel são 2 jovens. Os 2 têm a metade da minha idade, né? Porque nenhum dos 2 tem 40 anos. Veja bem. O Gabriel... Tu também não tem 80. Não tem 80. O Gabriel 39, para quem não sabia, o Eduardo 38. O governador Eduardo, sim, 38 e o vice-governador 39. E quero dizer que eles não apenas acompanharam, eles vivenciaram desde o primeiro dia, montando o governo em cidades no interior, estando lá, permanecendo com equipes de governo no dia a dia, ouvindo as pessoas, enfrentando o caos que nós tivemos e acompanhando e buscando com toda a equipe de governo, com solidariedade de muita gente com barco, com jet ski, sim, com a sua caminhonete. O povo, né? O povo ajudou muito. Exatamente isso. Então, assim, o governador tem demonstrado, além da sua capacidade como gestor, como governante, a responsabilidade de exatamente ser incansável na busca das soluções para reconstruir esse estado do Rio Grande do Sul. Eu sou suspeito de falar, porque eu estou secretário, né? O governador é meu chefe, como vamos dizer assim, eu estou secretário já no 2º mandato, mas nesses meus 65 anos de vida e 49, eu não tenho 80, mas tenho 65. 65 anos e 49 anos de vida pública, eu já participei e já estive com muitos governadores. Claro que nenhum dos governadores, muitos enfrentaram seca, né? Chuvas também, enfim, outros problemas adversos no estado, mas o enfrentamento nesse mandato e meio quase que o governador Eduardo e o vice-governador Gabriel estão tendo, depois de 2 anos de pandemia, depois de seca, depois de chuva, isso, né? Enxurrada, eu quero te dizer que se o governo já tinha, como cidadão agora, o meu respeito e a minha admiração, passaram a ter mais. Porque realmente, além da capacidade de gestão, né, de equilíbrio, de busca de solução, tem demonstrado que nós temos um governador, sim, né, que vai lutar e luta incansavelmente para que possamos reconstruir o nosso estado. E, como ele diz, não é uma questão de disputa. A disputa partidária, eleitoral, se faz no período eleitoral. Sim. Mas agora nós não vamos abrir mão dos nossos direitos. É o que nós temos direito do governo federal. É isso que nós queremos agora. Que olhem como estão olhando, mas que nos ajudem de fato, né, com recursos para todos os setores. Porque quem ganha não é apenas o povo gaúcho, o estado do Rio Grande do Sul. Vai ser o Brasil e o mundo. Porque nós também exportamos para fora desse país. Então quem ganha é o mundo. Somos todos nós, né? E Arthur, se tu me permite, eu quero falar uma outra coisinha que eu acho que é importante também. Nós falamos de aeroporto, falamos de estrada, falamos dessa questão, mas é importante lembrar que se nós não temos o aeroporto Salgado Filho ainda em funcionamento, nós colocamos algo que também é o coração da cidade e do estado do Rio Grande do Sul, que é a Estação Rodoviária de Porto Alegre. Isso eu chegar nesse ponto. E ela ajuda muito, né? Retomando já, né, com mais de 200 horários, mais de 170 cidades atendidas, com horários, com essas regiões que a gente pode dizer que a gente chama de intermunicipais, mas também as interestaduais. Hoje a pessoa pode ir, o cidadão pode se deslocar para Santa Catarina, para Paraná, para São Paulo, para Rio de Janeiro, para Goiânia. Exatamente isso. E inclusive para um país vizinho. Nós temos agora a via rodoviária, tu pode ir para a Argentina.
Então, assim, é o Estado retomando, além das intermunicipais, as interestaduais. E a estação rodoviária de Porto Alegre já está com 60% do seu funcionamento. Está retomando cada Está vez mais. retomando. Né? O prefeito de Porto Alegre, inclusive, né, com a condição dos acessos no entorno, né? O governador anunciando já, nós teremos aí mais de 11 milhões de investimentos na estação rodoviária, na questão elétrica, na questão do, tem que ser refeito do muita telhado. Coisa, né? Exatamente. São 3 estações de energia dentro da rodoviária, porque não sabe, é muita coisa. Isso. Secretário, eu quero agradecer a tua participação aqui e eu vou finalizar, primeiramente, parabenizando pela 118, uma obra que ficou tanto tempo parada. E aí, na sua gestão, conseguimos, né, finalizar ela. Ainda tem algumas coisas, normal, como qualquer rodovia, mas que serviu tanto para esse momento aqui em Porto Alegre. E queria que o senhor encerrasse hoje também, deixando uma mensagem para aquele cidadão gaúcho que está aqui, que passou por tudo isso e está recomeçando a vida. Muito obrigado, Arthur. Primeiro, mais uma vez, agradecer, né, Arthur, aí pelo espaço aqui na Jovem Pan contigo, conversando com todas as pessoas que nos ouvem, nos acompanham, nos assistem, enfim, por todos os meios de comunicação e redes sociais, mas também te dizer que sim, olha, a RS-118, imagina se não estivesse duplicada. Eu saía de Esteio para ir para o CAC, que é o Centro de Atendimento, que nós ficamos lá praticamente 40 dias, e o governador ainda está lá. Nós voltamos já para o prédio do DAIR, na Borda de Medeiros, 1555, 13º andar, mas nós ficamos lá praticamente quase 40 dias, lá na antiga CE, no final da Ipiranga, e eu levava de Esteio até o meu trabalho 6 horas. 6 horas durante esse período de inundações. 6 horas. Por quê? Porque nós tínhamos 19, 20 quilômetros duplicada, que eu levava 20 minutos. De Esteio até a BR-290. 20 minutos, 25 minutos no máximo. Mas da 290 até chegar em Porto Alegre, que é sentido quem sai de Gravataí, Alvorada, Viamão, para chegar em Porto Alegre, eu levava 5 horas, 4h30, 6, a não ser que só saísse 4 horas da manhã, como eu fiz algumas vezes. Saí 15 para as 4 da manhã, levava 1 hora e pouco, eu estava no trabalho 1h30. Mas se eu saísse de casa às 6. E aí está a importância também, o governo vem trabalhando esse acesso, essa questão da RS-118, temos melhorado, estamos fazendo o que nós chamamos de mureta New Jersey, onde está iluminada para a segurança, né, das pessoas, tipo aquela mureta que tem na BR-116. E a mensagem que eu quero deixar, Arthur, é de muita esperança. Nós vamos reconstruir o estado do Rio Grande do Sul. E quando eu digo nós, Arthur, não é eu, tu, governador, o vice-governador, o deputado, é nós todos, é o cidadão juntos. O povo gaúcho tem isso por si. É aguerrido, é bravo e nós vamos reconstruir. É o tempo que vai dizer, porque se o governo federal nos ajudar, nós em breve vamos sim reconstruir, como fizemos com a estação rodoviária, como estamos fazendo com pontes, como estamos fazendo com muitos setores no estado do Rio Grande do Sul. Mas se o governo federal ajudar o Rio Grande do Sul, de fato, eu não tenho nenhuma dúvida que muito breve nós vamos restabelecer em todos os setores. Isso é mas importante, também, né? E muito importante, Arthur, mas também dizer que o estado jamais será o mesmo. Ele vai ser um estado melhor. Nós vamos reconstruir. Não que não fosse, ou não é um estado, até então esse caos não estava um estado bom de se morar. Sempre eu moro no estado do Rio Grande do Sul, sou gaúcho, mas quero dizer que o estado vai voltar um estado com outro olhar, até mais humano talvez, com um olhar diferente do mundo para o povo gaúcho. Se já tinham respeito e carinho por nós, vão ter mais ainda. E tenho certeza, sob a minha responsabilidade estão as estradas, os aeroportos, as rodovias, as pontes, as ferrovias, os canais, e nós vamos trabalhar muito para reconstruir. Que Deus abençoe, esperança, fé, otimismo. Eu não sou pessimista, eu acredito no que eu faço. E que Deus abençoe e que certamente vamos reconstruir o nosso Rio Grande. E com certeza vai. Conversei então com o Juvino Costela, secretário de Logística e Transportes do Rio Grande do Sul, em mais um Visão RS. Nosso muito obrigado e até o próximo episódio. Encerrado.